Venha ouvir só essa história comigo. Meu filho estava voltando do Enem, cheio de esperanças, quando tudo de repente se acabou. Fica aí e ouve essa história. Ano passado, meu filho ele se preparou muito para a prova do Enem. Muito. Era o sonho dele tirar uma pontuação boa para ele poder ser o tão sonhado cirurgião que ele queria ser. E ele se empenhou muito. Ele estudava dia e noite, noite e dia. Tinha vezes que eu falava, filho, você precisa sair, você precisa ver pessoas, você precisa namorar. Não, ele queria primeiro focar no sonho dele. E eu me sentia muito orgulhosa, né, de ter um filho tão, assim, focado, coisa que é difícil hoje em dia. E ele se preparou muito, muito mesmo. Até que chegou o dia da grande prova. Ele nem respirava naquele dia. Ele acordou, estudou um pouco e falou, agora é hora de parar de estudar. Tudo que eu estudei já tá na minha mente e hoje eu vou só descansar para estar bem para a prova. E realmente a prova seria no outro dia, né? Ele descansou a noite inteira e no dia seguinte era o grande dia da prova. E ele se preparou tanto que ele deixou separado até 10 canetas para levar. Ele acordou cedo, ele se preparou, saiu muito cedo de casa para poder não se atrasar. Ele contou com todos os imprevistos que poderiam acontecer, né? Porque tem muita gente que chega atrasado, não consegue entrar e Deus me livre, né? E ele revisava os documentos, revisava tudo e saiu. E eu só podia mesmo ficar orando, né? E pedindo para Deus que desse tudo certo e que ele realmente alcançasse, né, o objetivo dele, que era tirar uma pontuação boa, né, para ser cirurgião, que era o sonho dele. E ele foi, né, só me avisou quando ele chegou lá. E aí eu fiquei em casa muito assim ansiosa e aflita, né, esperando as longas horas de prova passarem. E quando passou, né, que chegou na hora assim que eu imaginei mesmo que iria acabar, porque a gente fica sem comunicação, obviamente, ele me ligou. E ele falou, mãe, foi tudo exatamente como eu estudei. Tudo assim muito claro pra mim. E eu tenho certeza que eu fui bem. A redação, então, nossa, foi a que mais, assim, eu realmente vi tudo às claras e pra mim foi tudo tranquilo. Eu fiquei muito feliz porque ele tinha se preparado o ano inteiro, né? Isso foi o ano passado. Ele tinha se preparado o ano inteiro para essa prova. Então, pra mim, eu já estava assim realizada dele saber que, né, dele ter confiança que ele foi bem. E aí, nós estávamos conversando, perguntando de alguma questão que, né, ele ficou ainda confuso. E nós conversando, de repente, quando a gente estava no meio da conversa, ele parou de falar e eu só ouvi um barulhão. Barulho de carro freando, de pessoas gritando e de repente ele sumiu. Ficou todo mundo, acho que desligou, não sei o que aconteceu. E aí, claro, né, a gente já pensa o pior. Eu falei, pronto, alguma coisa muito grave aconteceu. Eu não sabia o que eu fazia, eu não tenho carro, então eu pedi um Uber e fui pro lugar da prova. Pensei, como ele tinha acabado de sair de lá, eu vou procurando ele. Quando eu me aproximei, cheguei na rua da prova, tinha polícias, tinha pessoas em volta e uma ambulância que tinha acabado de sair. Eu só respirei fundo e perguntei, o que estava acontecendo aqui? O que aconteceu? Ai, um moço que, nossa, novinho, tava assim desapercebido e o carro não conseguiu frear a tempo e pegou ele com tudo. E ele foi pro hospital. Gente, eu falei, é meu filho. De repente, assim, os policiais já vieram, eu já tava sem rumo, eu já quase desmaiei. Me levaram pra lá, eu fui com os policiais, me levaram pra lá. E eu fui assim, sem chão já, sem saber o que me esperava. Sem saber o que eu ia encontrar, o que eu ia ouvir. Quando chegou lá, vieram
alguns médicos e falaram: mãe, ele tá em cirurgia. Foi um acidente muito grave, né? O carro pegou ele de uma forma, assim, muito séria. E nós estamos fazendo de tudo para salvar a vida do seu filho. E saiu. Cada hora de cirurgia, para mim, era um terror. E aí, quando finalizou, o cirurgião veio e falou: mãe, nós conseguimos salvar a vida do seu filho. Isso é o mais importante. Graças a Deus. Mas as pernas, infelizmente, ele perdeu. Gente, ali perdi o chão. Eu fiquei muito grata, óbvio, a Deus pelo meu filho ter sobrevivido, né? Mas veio imediatamente o sentimento de muita tristeza por ele ter perdido as pernas. E eu falei pro cirurgião: ele queria ser cirurgião como você. Ele queria ser cirurgião cardíaco. E ele tava voltando da prova. E eu senti ali que o cirurgião ficou com um nó na garganta. Mas eles não podem demonstrar, né? E ali meu mundo desabou. Ele falou pra mim que provavelmente ele ficaria uns dias, né, inconsciente, em coma, porque ele precisava se recuperar completamente. E ele realmente ficou 3 dias. Quando ele acordou, eu abracei, eu acolhi e eu só queria agradecer a Deus pela vida dele. Mas imediatamente ele me disse: mãe, eu não tô sentindo minhas pernas, né? Depois que ele acordou. E ali eu tive que dar notícia pra ele. Logo em seguida vieram os médicos e contaram o porquê, como foi. E ele falou: acabou, minha vida acabou. Não tem mais sentido pra mim. Eu preferia ter... E ali eu falei: não fala isso, filho. Você sobreviveu. E eu ali dei palavras de conforto. Imediatamente chamaram um cirurgião pra acolher ele. E o cirurgião disse: eu sei que você quer ser cirurgião, né? Que é o seu sonho. Mas não se preocupa, hoje em dia tem muitos recursos, né? Tem pernas mecânicas e você ainda vai conseguir. Mas, gente, nós somos classe média baixa, né? A gente sabe que não é simples assim ter uma perna mecânica, né? 2 pernas mecânicas ainda por cima. E ele teve que aceitar aquilo. Claro que foi um período terrível. Hoje faz exatamente 1 ano que eu tô mandando esse relato. E 1 ano de acompanhamento psicológico, de muito acompanhamento psicológico, né? Ele ainda tem gatilhos, principalmente nessa época que nós estamos de Enem, ele ainda sofre gatilhos. Porém, hoje em dia ele já aceita outras opções. E ele fala: não é o meu sonho, né? Mas eu quero ainda estar na área da medicina, né? E eu quero nem que seja ser um médico cardiologista, né? Porque realmente ele atingiu um ponto muito bom, né? Ele foi muito bem. Conseguiria uma bolsa tranquilamente, porque ele queria. Mas ele falou que ele vai seguir ainda na medicina, né? Quando ele estiver recuperado completamente psicologicamente. E eu sei que independente do que ele for, ele vai ser um ótimo médico. Isso eu não tenho dúvidas. E essa é a minha história. Gente, que história emocionante. Um jovem com um futuro brilhante pela frente, mas que teve um trágico acidente. Mas que bom que ele não morreu e que ele tenha um novo rumo na vida dele, né? Deus sabe o que faz e que ele tenha muita força de Deus para seguir em frente. E essa foi a história de hoje. Se você gostou, me segue aqui. Vou deixar @ pra você seguir lá no avizinho. Curte, comenta, compartilha. É um prazer ter você aqui e até o próximo vídeo. Tchau!